essa história do Vizinhos no Cativeiro e como eu decido por uma ou outra, normalmente é pelo final. Então, dessas histórias, no Vizinhos no Cativeiro eu disse, cara, esse final, na minha cabeça, né, tá extraordinário. Ele dá uma quebra de paradigma, tu tá indo por um caminho, tu vai pro outro, e eu tenho que contar essa história. A repercussão do que esses caras decidem para fazer ali, até onde tu vai e que pactos com o diabo tu faz para livrar tua vida. E as repercussões desses pactos, então, na metade seguinte do livro. E por que eu falo isso? Eu falo isso também por uma justificativa e um interesse que tu pode ter de ver assim, cara, eu tô lendo Vizinhos no Cativeiro. É cativeiro? Tu olhar o livro, essas 200 páginas, vai ser só em cativeiro? Não, não vai ser. Ele vai movimentar bastante o livro. Vai ter um bom momento de cativeiro, que vai estar sempre dando informações novas, e vai ter um pós-cativeiro, que vai ser... Tu vai estar muito mais pegado com o livro, tu já vai estar envolvido com os personagens, sabendo as questões que eles têm que levar adiante, e daí tem toda uma outra cancha para curtir, então, esse momento do livro. No Cativeiro também tem um viés muito bacana nesse livro, que a gente reclama, eu reclamo da minha vida, vejo outros reclamarem, e às vezes a gente não se dá conta das preciosidades que existem, né? Dentre elas a liberdade variada de tu poder levantar, ir e vir, de tu poder pegar um copo d'água, de tu poder comer o que tu quiser, né, dentro das suas possibilidades, e das saudades que tu tem, das pessoas que estão do teu lado. Então tem um monte de repente, se fosse uma morte, e tu poderia falar no pós-morte, tendo mais consciência da vida, teria uma série de arrependimentos do que tu não fez e de coisas que tu não viu o real valor, e tinha um valor muito mais forte do que tu denotava. Esses caras tiveram a oportunidade de ver. Eles são privados, então, da liberdade e do convívio das pessoas que tiveram, e eles voltam para a vida. E lá eles também têm esse momento de análise para ver o quanto era importante algumas coisas simples, né? E daí, então, essa parte de reflexão, né, do livro. Isso tudo muito rápido, tá? Eu tenho déficit de atenção e daí as pessoas falam, não tem déficit de atenção e consegue se concentrar. Quando tem prazer, tu consegue se concentrar. Bom, vai saber como é que o cérebro funciona. Mas é como um rapaz tem déficit de atenção e quando ele está jogando videogame ele está muito interessado e ele consegue se focar totalmente. Isso acontece com esportistas, acontece numa série de eventualidades, vamos dizer, que a pessoa gosta de fazer. E o meu é no livro. Mas eu, quando estou leitor, é muito fácil a pessoa me perder. E se tu começar a descrever uma cena para mim, onde, nessa sala aqui, então tá nós dois sentados para marcar uma entrevista, tá? Num ambiente acolhedor. Acabou a descrição e eu já vou dizer o que está sendo falado ali e alguma coisa que está sendo pensada naquele momento. É um momento importante, ele não é comum na minha vida, e continua, e daí vai junto com uma trama. Mas então, se tu começasse a descrever e me dizer o tecido, e me dizer comportamentos, e o relógio estava batendo, que eu acho um dom da pessoa, eu já não tenho esse dom. Então a pessoa conseguir dar interesse em objetos inanimados e também nos colocar melhor no ambiente, eu não tenho essa capacidade e na leitura eu costumo pegar no capítulo no começo, quando eu vejo que é tão descritivo eu já vou para o final e continuo para a trama. Esse é o tipo de leitor que eu sou. E se tornou também um tipo de escritor. Eu ambientuo a pessoa, explico mais ou menos onde é que vai ser e volto para os diálogos e volto para reflexões e o que está acontecendo na trama. Então, os meus livros eles têm 200 páginas, mas se for em questão de acontecimentos e de envolvimento e de diálogo, em outros livros precisaria de 500 páginas para fazer, ou 400 páginas para fazer o livro. Então ele corre muito rápido. Essa também me facilita, que as pessoas me falam da minha escrita, e vou colocar aqui, obviamente tem gente que gosta e gente que não gosta, vou colocar os que gostam. Ele te prende muito, porque num capítulo tu tem muita informação e tu já está sedento para a próxima informação. E tem muitos eventos dentro do livro, então é um livro que corre bastante. Foi esse livro que me deu assim, tu pode escrever outro assunto. O primeiro diz, tu pode escrever uma história, o segundo diz, tu pode variar perfeitamente de assuntos. E então fui para uma história policial e aquilo ali me deu uma autoestima para dizer, cara, se eu estiver pensando
em fazer um tema histórico, fazer 500 anos atrás, eu consigo. Claro, tem que ter um estudo a respeito daquilo ali, mas eu consigo. Então esse segundo livro, e também me autenticou dizendo assim, ó, é um caminho de fato. Eu sou empresário, vou levar isso para toda a minha vida. Eu acordo segunda-feira pensando nisso, no domingo eu estou pensando nisso. Achei uma coisa que me dá entusiasmo. Fiz 2 pós-graduações na área. Depois de ter feito 3 na odontologia, que era uma coisa que realmente foi para fazer um plano de odontologia e porque na minha família era muito importante eu também ter uma experiência no Exército. Eu fui tenente de aeronáutica, me ajudou a ter pós-graduações para a parte da seleção. Foi muito bom, atendi por uma época, mas então a administração e a parte de ser empresária que me conquista meu coração e que eu acordo todo dia. Mas isso vai ser para sempre, mas então o segundo livro disse, bom, junto com isso, tu pode ser escritor, tu pode ser as 2 coisas. E eu consegui adaptar na minha vida e daí foi maravilhoso realmente e estou seguindo isso adiante. E inclusive escrever me desopila. Eu como empresário, e tem outras profissões que são assim, tu não tem um fichamento, como tem no colégio, como tem na faculdade, como tem às vezes num filme, num vídeo, um livro tem isso. O empresário, ele é contínuo, então eu tenho problemas e soluções que elas não terminam, estão sempre vindo novas coisas. E isso é bom e ruim de algumas formas, mas o livro me dá esse prazer. O livro me dá um início, como num livro tem, um meio e um fim, e eu concluo o livro. E depois de ter ele, eu tenho pro resto da vida. Eu dei suas vagabundagens. Avisa quando começar. Já comecei. Sério?